Vocês que veem TV ou não, devem estar vendo diversas entrevistas sobre o déficit na Previdência, mas provavelmente não sabem muito. Mas hoje você vai descobrir aqui na nossa incrível entrevista. E a gente está aqui com o Manuel. Ele vai dar um pouquinho da sua opinião sobre o nosso tema. O que você sabe sobre a déficit da Previdência? O déficit da Previdência é que você gasta mais do que recebe, né? Então não tem como você manter a aposentadoria dos outros se você não tem receita, certo? Baseado nisso, o que você acha que isso pode causar na economia do Brasil? Causar na economia vai causar um rombo violento, que não vai ter aposentadoria para os novatos. Nem para os mais velhos que vão se aposentar agora. Então, de acordo com você, ela realmente existe, né? Existe, é comprovada e está sendo burlada, né? Usada pelo governo, né? Se diz que se não arrumar essa déficit, a gente, atual ensino médio, Isso. não vamos poder nos aposentar. Sem dúvida. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Ué, se você, é o que eu expliquei, se você não tem receita, como é que você vai poder pagar, né? O governo pagando Bolsa Família para todo mundo, pagando benefícios para aqueles políticos lá de Brasília, mas não lembra de cortar esses benefícios e jogar para a Previdência, né? Jogar para os aposentados. Você já ouviu falar em aumento para os aposentados? Você nunca ouviu falar. Esse aumento que vem é tudo 2%, 1% para aposentar. Enquanto lá o STF, o pessoal tendo 30 e poucos por cento, certo? Então isso aí é defasagem, meu. O pessoal não consegue ter economia desse jeito. Não consegue manter a economia estabilizada. Então você vai contra o atual governo? Não. Quanto o Bolsonaro, quanto ao governo do Bolsonaro, eu acho que ele está certo. Ele tem que fazer esse acerto para poder ter dinheiro, para poder manter a Previdência Social, INSS, né? Para poder manter as aposentadorias em dia. E também ter recursos para ter mais aposentadorias, certo? Porque você também, você é novo, você vai começar a trabalhar, certo? Você vai pagar para os outros aposentar, certo? Mas do jeito que está, não está tendo condições de manter. Então você gostaria da reforma da Previdência? Sim, sem dúvida. É isso? Desde que seja de acordo, certo? De acordo com todas as necessidades do povo. Não só apertando o povo e deixando os políticos lá no Deus dará, né? Dinheiro para eles e nada para o povo. Aí não pode, né? Entendi, foi isso. Tá bom? Obrigado. Nada. Edmilson Carvalho. Opa, tudo bem? Boa tarde. Enzo, pessoal do Colégio Nossa Senhora dos Remédios, sempre um prazer recebê-los aqui. Vamos lá. O que você sabe sobre a déficit da Previdência? O déficit da Previdência? Bom, olha, a grande verdade é que existem dois mundos, me parece, né? Um é os números que o governo apresenta, né? E que, se for realmente esses números, são números assustadores. E o número que a oposição apresenta, né? E que, na verdade, se for o que a oposição, né, apresenta, não é tão grave assim no sentido dos trabalhadores, né? Então, não tem uma definição clara, porque ainda ninguém apresentou números claros, assim, que não causam dúvidas com relação a isso. Então, existem dois lados, né? Uns que falam que o déficit é absurdo e outros que falam que o déficit é absurdo, mas não é tanto assim. É por conta dos altos salários de alguns, não do trabalhador. Supondo que esses números seriam reais, tanto os da direita ou da esquerda, eles trariam um enorme prejuízo? Ó, a Previdência, na minha modesta opinião, ela traz sim alguns prejuízos, tanto de um lado quanto de outro. Porque se você for analisar as grandes aposentadorias, por exemplo, do executivo, do legislativo, do judiciário, né? Não, de parte fugiu a palavra, do funcionalismo público, de parte dele, né? Existem aposentadorias enormes, né? E o teto, né, salário, o teto da Previdência, salvo engano, é 5.800 e alguma coisinha. Salvo engano, não é 5.000 e alguma coisa. Então, assim, a grande massa, o grande trabalhador, o assalariado, que recebe 1, 2, até 3 salários mínimos, não causaria nenhum impacto dessa tamanha. Mas, com relação aos outros,
é bastante grave. O senhor disse que nenhum número é realmente confirmado. Tem algum indício de que é verdade ou não esses números? Olha, eu nunca fui a fundo nessas questões, né? O governo, por si só, ele teria que deixar a situação mais clara. Mas, assim, pelo que falam, pela situação do governo, pela situação do nosso país atualmente, me parece que é bem aproximado, assim, do real, vamos dizer assim. Então, já que você tocou no governo, o governo vem tomando várias medidas em relação à Previdência. Inclusive, tem a proposta de reforma da Previdência. Sim, sim. Você é contra ou a favor dela? Então, eu sou a favor com ressalvas. Eu sou a favor, sim, da reforma da Previdência, mas com ressalvas. Por exemplo, por que não, então, mudar os altos salários, as altas aposentadorias dos juízes, dos deputados federais, do executivo? Por que não mudar? Ou seja, por que pagar altos salários, já que o país não comporta isso? Agora, mexer com a aposentadoria do trabalhador, daquele que recebe 1, 2, 3, 4 salários mínimos, realmente não concordo. Mexer com a aposentadoria do professor, também não concordo. É um absurdo isso, entendeu? Eu acho que existe algumas camadas da sociedade que elas têm que ser valorizadas e não retirar direitos que pouco eles têm, entendeu? Então, assim, eu concordo, já que ela causa um impacto difícil na economia do Brasil, mas eu acho que ela tem que ser um pouco melhor elaborada, prestigiando algumas categorias que são fundamentais para a nossa população, para que a gente possa ter uma sociedade um pouco melhor. Baseado no que a gente teve em sala de aula, o professor fez uma estimativa de cálculo. Se a gente começasse a pagar para o INSS atualmente com 15 anos, a gente poderia se aposentar com 65 anos. Isso, obviamente, tem a ver com a reforma da Previdência. Isso seria um avanço ou Um retrocesso? Ó, você falou de 15 anos, né? E aos 65, é isso? Então nós estamos falando de 40 anos, né? 50 anos, né? 45. 45 anos? Não, 15 anos. Não, Quantos anos você falou? 15 anos até 65, 50 anos. Então são 50 anos, certo? Então, 50 anos de contribuição, meu amigo, é muita coisa. Entendeu? É muita coisa. Imagine um trabalhador braçal, né? Aquele que tem que carregar peso. Imagine o trabalhador rural, aquele que vai de manhã na roça todos os dias, na madrugada, entendeu? Você contribuir, trabalhar 50 anos, eu acho que isso é um absurdo. Então, com certeza é um retrocesso. Então, basicamente isso. Obrigado. Imagina, foi um prazer. Espero ter colaborado com vocês. Um abraço aos professores. Muito bacana essa questão aí do colégio, mais uma vez à frente aí, alertando aí os alunos. Vocês estão de parabéns aí, viu? Grande abraço à diretoria e a todos, tá bom? Com essa bela entrevista, conseguimos nos aprofundar mais nesse tema. Devemos o total agradecimento ao Dr. Edmilson Carvalho por nos trazer o ponto de vista de um profissional.